Olá, jovens! Olha eu aqui de novo com vocês. E o que nós vamos fazer hoje? Revisão do conteúdo da aula de gráficos, ok? Então, nós vamos fazer revisão e depois nós vamos fazer exercícios para absorver bem esse conteúdo que a gente vai utilizar aí nos próximos assuntos, ok? Então, vamos lá, olha só. Vamos fazer a nossa revisão de conteúdo aí, tá? O que nós vimos? Vamos relembrar, porque relembrar é viver, né? Nós vimos as funções do espaço, ok? É uma função de segundo grau, lembram disso? Tá aqui, ó, o grau aqui é 2, ok? É uma função de segundo grau. E também nós vimos a função de velocidade, que é uma função de primeiro grau, tá bom? Então está aí, ok? Se este carinha aqui é uma função de segundo grau, como é que vai ser gerados os gráficos? Parábolas, né? Como nós vimos aí na aula passada, nós geramos parábolas. Eu tenho dois tipos de parábolas, ou com concavidade voltada para cima, neste caso a aceleração é maior que zero, ok? Ou com concavidade voltada para baixo. Nesse caso a aceleração é o quê? Menor que zero. O que nós vimos também como característica? No vértice da parábola aqui, ó, eu tenho mudança de sentido. E na mudança de sentido, a nossa velocidade vale quanto? Zero, ok? Então, na mudança de sentido aqui, ó, nossa velocidade, ela vale zero, ok? O que nós vimos também, pessoal? Quando a concavidade está dessa forma, aqui, quando a distância está decrescente, a velocidade é o quê? Menor que zero. Sendo a minha aceleração maior que zero, eu posso classificar esse movimento como retardado, porque os sinais são diferentes, ok? E aqui a mesma coisa. Distância está crescente, então velocidade maior que zero, concavidade voltada para cima, aceleração maior que zero, que movimento é este? Acelerado, ok? E deste gráfico eu posso tirar funções, eu posso tirar várias informações, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, concavidade voltada para baixo, quando a distância aqui é crescente, a velocidade é maior que zero, mas a aceleração é menor que zero, movimento retardado. E aqui nesse caso, ó, D decrescente, velocidade menor que zero, a aceleração é menor que zero por causa da concavidade, sinais iguais, movimento acelerado, ok? O que nós vimos também? Gráficos de função de velocidade. Então, eu tenho dois casos, ou reta inclinada voltada para cima, ou reta inclinada voltada para baixo. O que nós vimos a partir disso? Aqui eu tenho, ó, quando a reta toca o eixo do tempo, a minha velocidade é zero, ok? Eu tenho mudança de sentido, tá bom? Aqui, se eu fizer um ângulo entre a reta e o eixo do tempo, eu posso aqui, ó, calcular uma tangente, que é esse cateto dividido por esse. E os catetos aqui são representados por velocidade e tempo. Velocidade e tempo nós vimos que é aceleração. Então, quando a reta é inclinada para cima e eu faço a tangente do gráfico da velocidade, a minha aceleração ela é o quê? Positiva, ok? E neste caso aqui, o que vai acontecer? Reta inclinada para baixo, né? Aqui lembrando, a minha velocidade quando eu toco o eixo do tempo, ela é sempre zero. Eu tenho mudança de sentido. E se eu fizer o ângulozinho aqui e calcular a minha tangente, né? Eu vou ter o quê? Uma aceleração menor que zero, porque essa reta ela é inclinada para baixo, tá bom? E aqui, lembrando, a aceleração ela é o quê? Constante. Então, a reta, ela é sempre horizontal. Ou ela está acima do eixo do lado positivo, ou ela está abaixo aqui do eixo negativo. E se eu fizer a área do gráfico de velocidade, o que eu vou ter? A área do gráfico da aceleração, eu vou ter velocidade. Tá bom, pessoal? Então, mediante essa revisão, daqui a pouco a gente volta para fazer exercício, tá bom? Abraço!
Olá, galerinha! Estamos de volta aqui para fazer o quê? Resolver exercícios, ok? Então vamos lá comigo, não vamos perder tempo, vamos para o nosso exercício. Atividade de sala. Vamos lá tirar nossas dúvidas. E a primeira questão, olha só, aquele desenho, quem lembra daquele desenho? O Coiote e o Papaléguas, né? Que o Papaléguas fazia o coiote comer poeira, né, pessoal? Então vamos lá aqui desfazer alguns conceitos aí dentro da física, né? Então, olha só. É só no desenho animado que o coiote perde para o Papaléguas. Nossa, professora, sério? Sério, olha só. O coiote, ele atinge uma velocidade aí de até 69 km por hora, ok? No mundo real, o canídeo da América do Norte, né? É o nome bonito aí do coiote, pode atingir mais do que o dobro da velocidade do galo corredor, que é o nosso Papaléguas, que chega aos 30 km por hora. Olha só, né? 69 para 30. Essa habilidade foi desenvolvida para que o seu cardápio não se restringisse à ave, voadores, lebres e outros. Então o coiote ele corre muito aí para ele poder capturar mais presas. Animais velozes também são entre suas presas, ok? Mas ele também pode se alimentar de insetos, frutas, cobras e até carniça. Então o coiote ele se alimenta de muita coisa, ok? Então vamos lá. Um certo predador partindo o quê? Do repouso. Se eu partir do repouso, a minha velocidade inicial é 0, né? Então já vou até deixar escada aqui, ó. Partindo do repouso. Ok? O espaço inicial também é 0, né? Alcança uma velocidade máxima de 54 km por hora em 4 segundos. E mantém essa velocidade durante quanto? 10 segundos. Então vamos lá comigo. Eu saí do 0 e em 4 segundos eu variei a minha velocidade até quanto? 54. Aí decorreu mais 10 segundos e eu continuei com quanto? 54, ok? Se não alcançar sua presa nesses 14 segundos, o predador desiste da caçada. A presa partindo do repouso, então aqui eu tenho o coiote, né, ou um certo predador aqui, e agora eu tenho a presa. A presa partindo do repouso alcança sua velocidade máxima, que é 4/5 da velocidade máxima do predador, ok? Então eu tenho 4/5 deste valor aqui. Em 5 segundos, ou seja, ele demora mais para alcançar menos velocidade, né, gente? E consegue mantê-la por mais tempo que o predador. Ok. O que ele pergunta aqui? Suponha que as acelerações são constantes, que o início do ataque e da fuga são simultâneos, ou seja, o predador vai atacar e a presa consegue perceber e ambos partem do repouso ao mesmo tempo, ok? Ao mesmo tempo. Então, ela sai do espaço inicial igual a 0. Para o predador obter sucesso em sua caçada, a distância inicial máxima entre ele e a presa é de quanto? Né? Ou seja, ali, opa, o predador vai atacar, então eu vou sair correndo. Essa distância entre os dois tem que ser quanto? Pessoal, primeiro, a gente vai retirar os dados aqui para poder fazer esse cálculo. Lembrando, ambos partem do repouso. Velocidade inicial do predador e da presa é igual a 0, ok? A velocidade máxima do predador é de 54 km por hora, dividido por 3,6, 15 metros por segundo, tá bom? Tá ali. E da presa, como eu falei para vocês, é 4/5 do predador, então é só 12, né? Considerando o espaço inicial do predador aqui, ó, do repouso, né, como 0, e a velocidade inicial de 0, então eu vou ter o seguinte, tá aqui a minha função horária, né, inicialmente é 0 aqui, e eu vou ficar somente com essa distância. Então, a distância que o predador consegue correr, nesse caso, pessoal, é quanto? Entre 0 e 4, que é um movimento acelerado, né? Tá aqui, ó. Calculei a aceleração dele, ok? Utilizando a velocidade. E substituí. Tá bom? Quanto é que eu tenho aqui? 30 metros. Ele percorre 30 metros. Isso nos 4 primeiros segundos. Aí nos outros 10, ele
ele consegue manter uma velocidade constante, então o movimento é uniforme. E eu posso calcular a distância pelaquela equaçãozinha simples que nós já vimos. Nesse caso aqui, ele percorre 150. Então, em 14 segundos de movimento, sendo 4 segundos de move e 10 segundos de MU, eu vou ter quanto? Exatamente, a soma. Ele consegue percorrer 180 metros. A partir disso, se ele não conseguiu caçar, ele já desiste, ok? Então, agora a gente vai ver da presa. A presa, entre 0 e 5, o movimento é acelerado e ela faz 4/5 da velocidade do predador. Então, eu vou achar a aceleração, ok? Que vocês vão ver que ela é menor, né, gente? Com certeza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Calcular a distância em 1 do mesmo jeito. Substituir a aceleração, o tempo da velocidade. E eu vou achar quanto? 30. O resto ele consegue manter aqui em movimento uniforme. A mesma coisa, eu vou pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Eu tenho 108. Então, em 14 segundos, a presa percorre quanto somente? 138, ok? Portanto, a distância inicial que eu tenho que ter é justamente a distância que o predador percorreu, menos a distância que a presa percorreu. Então, para o predador conseguir pegar essa presa desse exercício, ele tem que estar a uma distância de quanto? 42 metros. Significa o quê? Que 43, 44 já começa a falhar, né, gente? Ele já não vai mais conseguir pegar, ok? Letra C lá do nosso exercício. Vamos para mais um aqui. Esse é com gráfico já. Olha que bonitinho. Um gráfico da aceleração escalar. Então, tá aqui o gráfico de um movimento em função do tempo. Qual é a variação que? De velocidade no intervalo de 0 a 5. Então, ele quer saber aqui, ó, tem a aceleração, eu tenho o tempo, eu quero saber a velocidade. O que eu falei para vocês aqui? Se eu fizer a área, gente, do gráfico de aceleração, eu vou ter a variação de velocidade, ok? Então, vamos fazer isso daí. Olha só, 1, 2, 3, 4 e o 5 ali. Se eu fizer a área desse gráfico, o que eu vou ter? Exatamente, a velocidade. Então, vamos lá? A aceleração é velocidade por tempo. Então, a velocidade, né? Se eu for isolar aqui, ó. Se eu for isolar, é justamente a aceleração vezes o tempo. Ele pediu nos 5 primeiros segundos. Lembrando que essa aceleração ela é o quê? Constante. Então, passou o tempo, ela sempre vai valer quanto? 7. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar 7 pela variação de tempo, né, pessoal? Que é 5 segundos. Quanto foi minha variação de velocidade? 35 metros por segundo. Eu posso falar que a cada segundo eu tive uma variação de 5 metros por segundo. Ok? Fechado? Entendido isso? Então, aqui, ó, a cada 5 metros por segundo, eu percorri 1 segundo e tive essa variação. Ok? Eu posso tanto fazer pela relação lá da aceleração média, como eu posso fazer pela área também, tá bom? Então, isso aqui seria a área, ó. Isso aqui é um retângulo, então eu teria a base. E aqui eu teria quem? A altura, tá? Então, a área aqui corresponde à variação de velocidade. Eu poderia fazer o quê? Base vezes... Deixa eu apagar aqui. Base vezes altura, ok? Ó, base vezes altura, que daria o quê? A mesma coisa, então eu posso utilizar essas duas relações, tá, pessoal? Vamos, e aqui a gente fica com a letra A de acerto, né? Questãozinha do Enem, se liga. No instante de t igual a 0, ou seja, ele zerou o cronômetro, o motorista de um carro que percorre uma estrada retilínea com velocidade constante de 20 metros por segundo, ou seja, é constante, até quando ele fez a observação, avista um obstáculo a 100 metros à sua frente. Então, imagina, eu estou lá dirigindo, 20 metros por segundo, opa, eu vi um obstáculo, está a 100 metros à minha frente. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha velocidade, né, pessoal? Claro que eu vou reduzir, eu não quero bater de frente com o obstáculo. Só que o tempo de reação do motorista é 1 segundo.
após o qual aciono os freios do veículo, parando junto ao obstáculo. Então, eu estou andando lá, opa, tive um tempo de reação, pisei no freio e eu não, consegui aí não acertar o obstáculo. Então, vamos lá. Supondo que o automóvel tenha uma desaceleração constante, lembrando, desaceleração é porque a velocidade está sendo reduzida, ok? Minha aceleração é menor que zero, né, gente? Eu estou desacelerando. Determine qual dos gráficos acima melhor representa a velocidade do automóvel desde o instante em que o motorista avista o obstáculo até o instante que o motorista para. Pessoal, olha só, vamos ver o seguinte aqui. Voltando. Aqui no tempo igual a zero eu comecei a marcar. Ele está o quê? Primeiro com uma velocidade retilínea constante, ok? Eu avisto aqui um obstáculo a 100 metros. Então, se eu for pegar esses dados aqui, professor, então, se eu for ver aqui, tem como eu achar uma desaceleração. Eu estou em movimento retilíneo, certo? Então, eu posso falar que a minha aceleração, ela é escalar constante. Fechado? Então, vamos gravar isso daí. Ok? Pessoal, se a minha aceleração, ela é, olha só, vamos aqui comigo. A minha aceleração, ela é uma desaceleração porque eu estou diminuindo a velocidade, certo? Então, ali eu tenho alguns dados, eu posso verificar que o meu movimento é uniformemente variado. Então, vamos lembrar comigo. Qual é o gráfico do espaço no movimento uniformemente variado? Função de segundo grau é uma parábola, concavidade para cima, concavidade para baixo. E o gráfico da velocidade? Opa, professora, você falou que o gráfico da velocidade é uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau sempre gera o quê? Reta inclinada para cima ou reta inclinada para baixo. Então, quando eu olho ali a questão, qual é a primeira coisa que eu vou observar, galera? Exatamente se a reta ela é o quê? Inclinada. Vamos dar uma olhadinha lá? Então, olha só, deixa eu só voltar aqui rapidinho para vocês verem, ó. Tá aqui. Essa não é inclinada, né? Essa aqui também não é inclinada. Eu tenho quantas? 3. O que eu tenho que ver também, pessoal? Eu tenho aqui que a reação do motorista, ó, é após quanto? 1 segundo. Então, antes desse segundo aqui, a minha velocidade era quanto? De 20. Após isso daqui, eu vou estar reduzindo. Então, vamos olhar ali. Opa, olha só nesse gráfico aqui, ó. Ele fala que o 20 é a partir de quanto? Do 0, né? E não foi a partir de quanto? Do 1. Então, eu tenho duas opções aqui para poder trabalhar. O que muda nessas duas opções? Esse tempo. Aqui é 9, até eu parar. E aqui fala que é quanto? 8. Né? Tá aqui, ó. Então, nós temos que achar o quê? Entre o 8 e o 9, qual é o tempo em que eu demoro para parar para não atingir o obstáculo? Então, vamos lá. Durante um segundo, ele se move com velocidade constante de 20. Ele percorre 20 metros, né? Porque é 20 metros por segundo. Depois, sua velocidade diminui até 0, segundo uma reta, pois se trata de movimento uniformemente variado, que eu falei para vocês, com desaceleração constante. E ele vai percorrer quanto? 80 metros. Por quê, gente? Se no primeiro segundo eu faço 20 e o obstáculo está a 100, 20 tirando os 100, fica quanto? 80, ok? Professor, eu não tenho tempo. Mas nesse caso aqui, eu posso calcular a aceleração do veículo. Para que eu vou precisar da aceleração? Justamente para eu jogar na função horária, para eu poder achar esse tempo aí, ok? Então tá aqui, ó, a aceleração deste veículo é de 2,5 metros por segundo, ok? Então, vamos lá. Substituindo isso na função horária da velocidade, eu vou ter o quê? Um tempo de 8 segundos, galerinha. Eu vou ter um tempo de 8 segundos, certo? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Para eu achar o tempo, eu precisava substituir nessa função. Para isso, eu precisava o quê? Da velocidade inicial, da velocidade final, certo? E da aceleração. Para aceleração, eu não tinha tempo, então usa-se Torricelli, ok? Então, ali o tempo total é de 8 segundos até eu parar, certo? Mais um segundinho, que é o tempo de reação. Quanto é que eu tenho?
9, então cuidado, pessoal, com a pegadinha. Ou P8, então vou marcar logo a letra que corresponde a 8 segundos. Mas, veja bem, do início do movimento até o final foi 1 segundo de reação, mais 8 segundos para eu parar, para eu percorrer quanto? 100 metros. Então, ali a gente fica com que letra? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha ali, ó, rapidinho. Tá aqui, né, pessoal? Letra D, ok? Nós ficamos com a letra D, tá bom? E aí, pessoal, bacana, né? A gente viu que dá para aplicar aí gráfico e função em muitas coisas. E na próxima aula tem mais, tá? Abraço para vocês. Tchau, tchau.